Olá, minha querida amiga, meus queridos amigos que estão estudando a Palavra de Deus. Hoje o nosso comentário será com respeito ao poder do engano ou mistério da iniquidade. Antes de lermos o verso principal, eu quero falar para vocês que o mistério da iniquidade ou poder do engano existe desde a rebelião ocorrida no céu. Portanto, ele existe desde antes da criação do mundo. Ele teve seu papel na criação do mundo, na era dos patriarcas, profetas, reis, em toda a história, e também no cristianismo ele se adentrou para dentro do cristianismo, obviamente. Então, peço agora que pegue suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 8. Segunda carta de Paulo, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 8 nos diz assim: Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Vamos orar então. Pai querido que estás no céu, inspira agora, Senhor, para falar o mistério da iniquidade, os pontos mais importantes, Senhor, da Bíblia, confirmados pela história, e ilumina a mente dos estudantes da sua palavra para entenderem com a mente, aceitarem com o coração, colocarem em prática em suas vidas e se prepararem para viver com o Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, humildemente, pelos méritos de Jesus Salvador. Amém. Então, meus queridos, diante deste verso de Paulo, a Bíblia nos contando sobre o mistério da iniquidade. Vamos estudar aqui mais 2 versos bíblicos e depois nós vamos adentrar na história, ouvindo opiniões de historiadores que confirmam um relato bíblico, certo? Então, a Bíblia nos diz em Atos, capítulo 20, versos 20 a 29, você pode pegar a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versos 20 a 29, que nos diz assim: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Certo? Atos, capítulo 20, de 20 a 29, Jesus adverte as pessoas, os discípulos, de que entrarão lobos vorazes, cruéis, para enganá-los, certo? Então, também na segunda carta de Timóteo agora, capítulo 4, versos 2 a 5, temos outro relato bíblico do poder da iniquidade. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 5, versos, nos diz assim: Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então aqui também está sendo avisado aos todos os sinceros, né, de Paulo a Timóteo, de que
haverá o tempo de que não suportarão, aqui diz não sofrerão, mas é não suportarão, sinônimo, não suportarão a sã doutrina, certo? Então, todos esses relatos, esses 3 relatos bíblicos que nós lemos agora, falam sobre o poder da iniquidade. Então, agora eu vou ler uma frase do historiador Gibbon, na qual ele compara o teólogo com o historiador. Como historiador, ele diz o seguinte, né? O teólogo pode se deleitar na tarefa de descrever a religião, agradável, né? Agradável tarefa. Porém, ao historiador se impõe um dever mais melancólico. Ele deve expor a inevitável mistura de erro e corrupção que ela contraiu em sua longa permanência na Terra, certo? A religião, em meio a uma raça de seres fracos e degenerados. Então, Gibbon, ele descreve como historiador essa corrupção da religião, né? E eu, como cristã, discordo dele no sentido que eu creio que todo aquele estudante da palavra, inspirado por Deus, ele vai defender a palavra, que é o próprio Jesus Cristo, né? Na Bíblia, no Evangelho de João, diz que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra, certo? Então, o estudante inspirado por Deus, ele vai defender a Jesus Cristo, vai defender a palavra, certo? Então, depois ele também relata no livro, tem um livro que fala a história do sábado, chamado História do Sábado, e eu vou colocar esse livro aqui na descrição deste vídeo, com o autor, tudo para que vocês possam consultar, assim como eu consultei, acerca desses fatos históricos, né? Então ele menciona também nesse livro as palavras de Atos, que nós falamos agora, da Bíblia, né? Que Paulo disse aos anciãos da igreja, né? Que depois de minha partida entre vós entrarão lobos vorazes. Então, corrigindo, essas são palavras do apóstolo Paulo, certo? Para a igreja, em Atos dos Apóstolos, certo? Bem lembrado para poder fazer essa correção. Então, agora vamos ao estudo dos fatos históricos. Então, eu quero ler agora um texto desse livro que eu mencionei. O texto vai estar na descrição, peço que você ouça com atenção, que vai descrever o mistério da iniquidade. O cumprimento dessas predições contidas no Novo Testamento acerca da grande apostasia da igreja é comprovado amplamente pelas páginas da história eclesiástica. Dowling, em History of Humanism, História do Romanismo, dá o seguinte testemunho: poucas coisas chamam mais a atenção daquele que estuda com cuidado a história eclesiástica antiga e lhe causam mais surpresa do que o período relativamente precoce em que surgiriam muitas das corrupções do cristianismo, as quais foram incorporadas ao sistema romano. Contudo, não se deve supor que, quando os originadores de muitas dessas noções e práticas antibíblicas plantaram suas sementes de corrupção, eles previram ou imaginaram que elas se transformariam em um sistema tão vasto e horrendo de superstição e erro, como o que se vê no papado. Reticências. Cada uma das grandes corrupções das eras posteriores surgiu de uma forma que parecia severo demais dizer que merecia forte repreensão. Reticências. A adoração de imagens, a invocação de santos e a superstição das relíquias não passaram de expansões dos sentimentos naturais de veneração e afeto nutridos em memória daqueles que haviam sofrido e morrido pela verdade. Robinson, autor de História do Batismo, dá o seguinte testemunho: já quase no final do segundo século, a maioria das igrejas assumiu uma nova forma. A simplicidade inicial desapareceu, de maneira gradual e quase imperceptível, à medida que os antigos discípulos desciam à sepultura. Seus filhos, junto com os novos conversos, tanto judeus quanto gentios, tomaram a frente e remodelaram a causa. A obra do mistério da iniquidade nos primeiros séculos da igreja cristã é descrita da seguinte forma por um escritor recente: durante estes séculos, as principais corrupções do papado ou foram introduzidas em princípio, ou suas sementes foram lançadas com tamanha eficácia que vieram a produzir naturalmente aqueles frutos nocivos tão abundantes em período posterior. Na época de Justino Mártir, 50 anos depois da era apostólica,
O vinho era misturado com água e uma porção dessa mistura era enviada para os ausentes. O pão, que inicialmente só era enviado para os enfermos, passou na época de Tertuliano e Cipriano a ser levado para casa pelas pessoas e trancado como tesouro divino para uso pessoal. Além disso, nessa época, a ordenança da ceia era dada à criança da mais tenra idade e era chamada de sacrifício do corpo de Cristo. Tertuliano declara que o costume de orar pelos mortos era comum no segundo século e se tornou a prática universal das eras seguintes, a ponto de, no quarto século, ser considerada uma forma de heresia negar a eficácia desse tipo de prece. Nessa época, a invocação dos santos, o uso supersticioso de imagens, do sinal da cruz e do óleo consagrado haviam se tornado práticas estabelecidas e falsos milagres eram confiadamente citados como prova de sua suposta eficácia. Foi assim que o mistério da iniquidade, que já estava atuando na época dos apóstolos, disseminou suas corrupções entre os que professavam o cristianismo logo após a morte dos apóstolos. Neander afirma o seguinte acerca da rápida introdução da adoração a imagens. E, contudo, as imagens religiosas foram levadas do ambiente doméstico para as igrejas já no fim do terceiro século, e as paredes das igrejas eram pintadas da mesma maneira. Então, meus queridos, nós podemos ver claramente o relato do mistério da iniquidade. Então, hoje nós encontramos perdão dos pecados dados por homens, imortalidade da alma, adoração a santos, intercessão dos santos, purgatório, indulgências, adoração a imagens. Nada disso é bíblico, certo? Então, ao longo da história, todas essas doutrinas antibíblicas foram entrando no cristianismo. Este é o mistério da iniquidade ou o poder do engano. Então, também, estudando a história, nós podemos ver que no ano de 321 depois de Cristo, o imperador Constantino mudou o sábado para o domingo, mudou o dia de descanso do sábado para o domingo, certo? A história, um historiador diz que o imperador Constantino uniu liberdade de culto a poder. E aí que está o problema, aí que está a problemática, porque os ensinos de Jesus, a doutrina de Jesus não ensina poder para este mundo. Não manda buscar poder para este mundo, e sim poder para conquistar a eternidade com ele, certo? Então isso é contra os ensinos de Jesus. Constantino, como sendo um político, ele sonhou, teve um sonho com a cruz de Cristo e ele uniu como um político o Deus dos guardadores de sábado, Jesus Cristo, com o dia do sol, o dia popular de adoração. E assim ele introduziu também esta última mudança, mudando o sábado para o domingo no mistério da iniquidade na era cristã. Então fica aqui, reassista esse vídeo, leia esses textos na descrição para você entender o mistério da iniquidade na era cristã. Que Deus te abençoe, até um próximo comentário.